Professor, conta pra gente como o senhor teve a ideia de fazer o livro com estudo dirigido e questões. Henrique, gostei da sua pergunta. Talvez seja a pergunta de muitos de vocês aqui que nos seguem aqui nas redes sociais e plataformas, enfim. Olha só, foi um livro que não foi construído da noite para o dia. Foi um livro onde eu percebi a necessidade, primeiro, minha mesmo própria, né? Onde eu percebi que faltava algo a mais para me chegar no emprego público. Foi um processo de 15 anos. E um livro onde eu primeiro tomei a decisão, falei, poxa, eu preciso levar isso para os meus alunos, porque isso me trouxe sucesso, isso me trouxe a estabilidade, né, no concurso público, e depois melhorei os concursos públicos e fiquei efetivo em concursos melhores, né, carreira melhor, mais próximo de casa, por aí vai, e é isso que eu recomendo para todos os meus alunos, também para você. Olha só, eu percebi que dentro da dinâmica, né, de professor e aluno, existem muitos problemas que acontecem ali, onde o aluno se sente muito tranquilo, muito pronto para resolver qualquer tipo de questão, qualquer prova dentro do ambiente escolar, mas quando ele vai para casa, ele não consegue reproduzir aquele mesmo conteúdo de maneira tranquila e fácil, como quando ele estava na presença do professor. Isso aconteceu comigo diversas vezes, né? Então, eu comecei a perceber que precisava haver um estudo ativo dentro disso. E o que é um estudo ativo? É aquele estudo que te conduz a revisitar a aula do professor de maneira organizada. E para isso, é necessário que exista um material como esse, né? Que é o livro Radiologia Já. Este é um livro, Guilherme, que eu vou confessar para você. Eu sabia que ia dar muito trabalho, eu sabia que ia ser um trabalho pesado, que ia ser um trabalho de busca, de pesquisa, de horas de sono perdidas mesmo ali. Eu sabia que ia ser um desafio tremendo para construir e colocar na mão de tantos alunos espalhados pelo Brasil afora, mas eu vou te confessar uma coisa, eu sabia que ia ser muito difícil, mas depois que eu comecei a produzir, eu vi que esse desafio era maior do que eu imaginava, mas eu vi também que a resposta que esse livro poderia dar, que essa estrutura poderia dar para os alunos, seriam grandiosas. E uma coisa que nos deixa muito felizes aqui no Radiologia, já eu particularmente como professor, né, como escritor principal desse livro aqui, é o fato de eu perceber claramente que 94% das pessoas que seguem a proposta, que tem esse livro em mãos, que assiste todo o escopo de nossas aulas, módulo a módulo, aula a aula, que faz as atividades de treinamento que está aqui para o concurso público, 94% dessas pessoas estão entre as primeiras vagas de colocações em concursos públicos de radiologia por todo o Brasil, inclusive concursos para radiologia mais rebuscados, como por exemplo os concursos das carreiras militares aí, né? Então, vamos falar um pouco mais desse livro, né? Como é que eu cheguei nessa ideia, nessa temática aí que trouxe resultado para as pessoas? Bom, primeiro como aluno, eu percebia lá no meu segundo grau que eu tinha professores fantásticos, né? Comenta aqui, inclusive, quem quiser depois, pode mandar pergunta. Lembra daquele professor sensacional que ensinava lá, sei lá, o logaritmo de 2, e ele resolvia no quadro e você resolvia junto com ele, beleza, bacana. E ele te dava o famoso para casa, lembra o dever? E aí nesse dever você chegava em casa, você estava sozinho ali, e aí a coisa travava. E dava uma série de exercícios, a coisa travava. Por que isso aconteceu? Porque não houve uma construção, durante o momento de aula, não houve uma construção de um material que te ajudasse a revisitar aquela aula. E aí foi o grande desafio. Como é que eu vou construir, de que maneira eu vou construir uma estrutura em que o aluno assiste às aulas aqui da comunidade dos radionautas e que ele de fato tenha esse material que faça ele voltar mentalmente àquelas aulas e memorizar aquilo. Sabe como? Vou te falar. Simplesmente você chama um fotógrafo e tira 7.000 fotos de posicionamento. Depois você pesquisa Tawata, Buchon, Boisson, Renate Menstein, Arthur Reuermann, Bontrager e Companhia Limitada, Boisson, todos esses livros que você puder imaginar, Biasoli, você simplesmente vai estudar em torno de 12.000 páginas e construir tudo isso em videoaula, levando em consideração alguns quesitos importantes, como a regra de Pomodoro, regra de Pareto, taxonomia de Bloom, Palácio da Memória e Companhia Limitada, e aí sim você vai chegar num padrão de aula muito bom. E dentro deste padrão, você vai extrair aqueles termos, que é o que está aqui no livro, viu? Você vai extrair aqueles termos técnicos, alinhar todo ele de maneira que
O aluno, ao assistir a aula, vai ver a cadência, né? O ordenamento dessas palavras, dessas informações técnicas e trazer tudo isso para dentro de um estudo, que nós vamos chamar de estudo dirigido. Por que estudo dirigido? Porque eu vou dirigir você, eu vou te conduzir mentalmente novamente à aula que você acabou de assistir, para que você consolide essa informação. Então esse é um livro que ele tem muito valor sentimental, profissional, científico, técnico e por aí vai. Foi calculado o peso, foi calculado o tamanho, foi calculado o volume de páginas, foi calculado o tamanho de fonte, foi calculado, né, pensado as palavras-chave, foi calculado palavras de memorização, foi pensado também, né, nesses gatilhos mentais para te fazer de fato voltar para a aula mentalmente, lembrar tudo que foi dito e memorizar tudo aquilo. Foi pensado também nos simulados que aqui estão, que foram construídos de acordo com cada aula, de acordo com cada tópico. Foi pensado também em uma maneira de construir essas questões de maneira que você vence um desafio, o seu cérebro produz ali, né, a serotonina, a dopamina, né, hormônios da recompensa, hormônios do bem. Mas ao mesmo tempo, você toma mais um tequezinho, uma pancadinha que te faz voltar lá para a aula de novo, você gera um pouquinho de cortisol, que é o hormônio do desafio. Tudo na medida certa é muito bom. Você gera um pouquinho mais de cortisol na sua suprarrenal aqui, sai da zona de conforto e volta para o game, volta para o jogo. O que aconteceu aqui? Nós estamos mexendo literalmente com a produção de hormônio, com a sinapse nervosa, com a memorização, tudo isso num livro, viu, Henrique? Então você que está assistindo esse vídeo aqui, preste atenção. Este livro é um livro que mudou a vida de muitas pessoas, associadas a um grupo de aulas distribuídas em módulos de maneira muito bem preparada, muito bem arquitetada para que você não perca nada. Mas nada sobre o que, Sheilon? Nada sobre o Bontrager, nada sobre o Boisson, sobre o Biasoli, sobre o Buchon, sobre o Renato Mestai, sobre o Arthur Reuermann, sobre o Tawata, nada sobre nenhum desses livros. Por quê? Porque não pode faltar nada, tá? Então, você não pode hoje estudar apenas um desses livros. Se você domina completamente o Bontrager, parabéns, mas faltam 6. E também não dá para você sentar com 12 mil páginas e estudar assim de maneira aleatória. É preciso que você tenha o quê? Um estudo dirigido. E este livro, Radiologia Já, traz para você a síntese, o extrato desses 6 livros, organizados em mais de 7.000 horas de gravação, do qual hoje, dentro da comunidade dos radionautas, você conta, no momento, com 640 videoaulas de até 25 minutos. E por que 25 minutos? Depois, no próximo vídeo, eu explico, né? Que é a regra de Pareto. E para cada grupo de aulas desse, que nós vamos chamar de módulo, você tem um estudo dirigido, onde eu te convido e te ajudo a voltar mentalmente nas aulas e memorizar o conteúdo, e depois você vai ter agora a comprovação do seu rendimento, onde você vai ver claramente em que nível eu estou, qual é o meu aproveitamento, eu entendi realmente isso que o professor Sheilon está falando, memorizei esse conteúdo. Você vai fazer como? Fazer um simulado. Esse simulado foi construído de maneira que todo o conteúdo estudado dentro daquele módulo é trazido em níveis diferentes. Em nível primeiro, né, de costume, onde seu cérebro entende o jogo, entende o game, vem para o terreno, compra aquela ideia e fica em estado de produção de dopamina. E depois, pequenas pancadinhas de cortisol, exatamente como no estudo dirigido, onde você volta para o jogo de maneira mais incisiva e você consegue ter notas surpreendentes, com tantos alunos acima de 95% de aproveitamento dentro de cada um desses simulados. Então, é muito importante, viu? Este livro foi construído com base no estudo de 15 anos de profissão, tá? Onde nós vimos claramente muitos primeiros lugares, então preste muita atenção, você que está vendo esse vídeo, você, Henrique Coelho, você tem em mãos, ou terá em mãos, porque para essa turma de agora, esse livro aqui vai chegar na sua casa, tem um link, um botão, para você, para essa turma, esse livro vai chegar para você, tá? Não se trata de sorteio, entre para a comunidade, se torne membro e receba este livro na sua casa, tá? Então, este livro, ele realmente tem um valor extremo, porque tem muito estudo feito aqui, não apenas de radiologia, mas de psicologia,
né? Como é que a gente vai construir um conteúdo ativo que vai mexer com a sua produção de hormônio, né? Que vai trazer para você aquela produção grande de hormônios do bem, mas também não vai te deixar em estado de tranquilidade, vai te tirar, né, desse estado tranquilo e vai te voltar para o jogo no mesmo estudo e vai apertar um pouco mais o laço ali e vai te fazer subir de nível dentro do mesmo conteúdo, né? Como é que faz isso? Então, tem um estudo muito grande aqui e este livro pode e deve chegar na sua casa e este livro é exclusivo para os alunos membros da comunidade dos radionautas dessa turma de agora, tá bom? Então, Henrique Coelho, muito boa a sua pergunta, muito obrigado, tá? Espero ter respondido com muito carinho, né? Todos vocês, venham imediatamente para essa turma, porque esse livro chega na sua casa gratuitamente. Te aguardo dentro da comunidade dos radionautas. Vem comigo e vamos nessa!